Informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro voltando a atuar pelo Campeonato Brasileiro com chance de deixar a zona de rebaixamento. Novidades entre os relacionados, venda de ingressos, a rodada do Brasileirão com jogos importantes neste sabadão. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo neste sabadão de jogos importantes no Campeonato Brasileiro, hein? É a rodada de número 12, antes da parada para a Copa do Mundo. Teremos esta rodada 12, rodada 13, rodada 14, rodada 15, rodada 16, rodada 17 e rodada 18. Depois, quando voltar após a Copa do Mundo, a última rodada do turno e todo o retorno pela frente terá o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge. Os jogos deste sábado: 18h30, Chapecoense e Botafogo. 18h30, Vasco e São Paulo. 20 horas, Vitória e Corinthians. 20h30, Cruzeiro e Grêmio. A rodada tem sequência no domingo, com Mirassol e Internacional, Coritiba e Atlético Mineiro, Santos e Fluminense, Palmeiras e Atlético Paranaense. Teremos também Red Bull Bragantino e Remo, Flamengo e Bahia. São os jogos da rodada 12 da Série A do Campeonato Brasileiro. O sábado é importante para o Cruzeiro por causa de: se o Cruzeiro derrotar o Grêmio e o Corinthians não derrotar o Vitória, o Cruzeiro vai estar fora da zona de rebaixamento. O Corinthians hoje tem 11 pontos ganhos, o Cruzeiro tem 10. Se o Cruzeiro derrotar o Grêmio, vai a 13. O Corinthians, se não derrotar o Vitória, faz no máximo um ponto, ou vai a 12 ou continua com 11. Independentemente disso, o Cruzeiro pode chegar a 13 pontos, e aí, pelo saldo de gols ruim, o Cruzeiro talvez, se o Corinthians derrotar o Vitória, ainda não deixe a zona de rebaixamento, mas vai encostar ali no bolo de meio de tabela. Então, por isso, o jogo é muito importante, é de fundamental importância esta partida diante do Grêmio. A bola rola às 20h30, estaremos ao vivo a partir das 18h30 com o nosso Dia de Jogo KTO, diretamente do Gigante da Pampulha. O Cruzeiro com novidades para esta partida: o Caio Jorge voltando a ser relacionado, o Fagner também ficou fora até do banco diante da equipe da Universidade Católica do Chile pela Copa Libertadores, deve retomar inclusive a condição de titular, assim como o Jonathan Jesus. Tem que ver no meio campo se é o Lucas Silva ou se é o Lucas Romero. O Caio Jorge, que está relacionado, ainda fica como opção no banco, e o Luiz Sinisterra, devendo reaparecer no banco depois de muito tempo. O jogador treinou aí os últimos dias com o grupo e está à disposição do técnico Arthur Jorge. Vai ficar no banco, se for acionado tem condição para poucos minutos, até por causa do tempo de inatividade, para não forçar nenhuma questão. Venda de ingressos, ingresso.cruzeiro.com.br. A venda pode dar uma melhorada aí ao longo deste sábado para ter pelo menos 25 mil torcedores neste jogo deste sabadão. É duelo importante e a gente sempre lado a lado com o Cruzeiro. Um abraço, bom dia, bom sabadão a todos. Alô, Nação Azul, é hoje sábado, 8h30 da noite, ao Grêmio. O Cruzeiro de volta ao Campeonato Brasileiro, buscando a vitória de qualquer forma e torcendo para o tropeço do Corinthians, que pega o Vitória para deixar, enfim, o Z4 da competição. Expectativa para 30 mil torcedores na Pampulha. Ontem o trabalho foi finalizado com uma boa notícia para o torcedor. Caio Jorge não foi relacionado para os últimos jogos, questão física. Também vem se recuperando de dores no pubis, teve essa corda esticada no início da temporada, então foi um tempo necessário para sua recuperação. Agora o Caio Jorge treinou ontem, treinou também, né, na quinta-feira e vai para o jogo, pelo menos como opção de banco. Entre os titulares vai ficar essa dúvida, o técnico Arthur Jorge, que tem um protocolo
de oficializar a formação apenas 3 horas antes da partida. O Cruzeiro também já havia tido contra a Universidade Católica do Chile a volta do Lucas Romero, que voltou a figurar entre os relacionados, não entrou no jogo, e cresce a expectativa para que o Romero possa ser titular, quem sabe, esta noite. Atenção, hein? Eu tenho um recado para você da HS Autopeças. Passa na HS, lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com maior estoque de peças da região. Autopeças tem 35 anos de mercado e você encontra HS no bairro Glória Céu Azul, Veneza, Laranjeiras e também no Lindéia 3474 0022 3474 0022. Um provável time para hoje, tendo o Matheus Cunha, o Otávio correndo por fora, muito pressionado. O Matheus Cunha com o Fagner, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero pode estar de volta entre os titulares, com o Christian, o Matheus Pereira e Gerson, tendo Arroio e Neiser ou KJ que volta a figurar entre os relacionados. É o Cruzeiro focado de volta ao Campeonato Brasileiro neste sabadão na Itatiaia. Tá certo? Ótimo sábado a todos. Bom dia! É hora de falar do jogo contra o Grêmio. O Grêmio tá lá embaixo também. Tá caído. Tá bem assim não. Mas tá melhor que o Cruzeiro. Aí também eu não posso discordar de você. Não, mas é o Pelo fato. menos em termos de classificação, né? Vamos falar então desse jogo complicado. Nós temos ingressos, tá? Você participa para concorrer aos ingressos para Cruzeiro e Grêmio. Manda aí falando se tem laranja podre no elenco do seu time. Você é só jogador ruim mesmo. Ou os dois, como disse o Arthur aqui. Pode acontecer, né? É isso aí, Gilbert. Vambora, porque o Cruzeiro entra em campo amanhã, seu Guilherme Melo, 8h30 da noite. Esse jogo contra o Grêmio no Mineirão. O Cruzeiro até divulgou agora há pouco uma parcial de ingressos de 19 mil ingressos vendidos para esse jogo. É claro que o torcedor do Cruzeiro tinha mais expectativa para esse jogo, mas o resultado contra a Universidade Católica na quarta-feira acabou freando um pouquinho essa procura de ingressos. Não é para menos o que o Cruzeiro fez em campo na quarta-feira, ficou bem abaixo daquilo que a gente, inclusive, esperava que o Cruzeiro fizesse. Até agora, o técnico Arthur Jorge tem 5 jogos no comando do Cruzeiro. Tá com saldo positivo. 3 vitórias, 2 derrotas. Certo. Vamos lá. Agora que passou aquela raiva que a gente fica, né? Passou? Passou. Porque é o seguinte, Fale vamos analisar. Não vamos ser tão destrutivos assim, não. Porque acontece o seguinte, dizer que o Cruzeiro está jogando mal, isso não é verdade. O time joga bem, ele consegue criar jogadas, o pessoal está jogando com intensidade, com vontade. Óbvio que nós perdemos alguns, né? Em alguns momentos também. Claro, tem alguns jogadores que estão rendendo, outros não. Mas aí eu acho que nem é corpo mole, talvez. É porque tá ruim mesmo. Mas assim, independente disso, eu acho que o time tá bem, assim, joga bem. O problema ali do Católica é aquele detalhe, cara. Se você não faz, o adversário vai lá numa bolinha, porque a nossa defesa tem que consertar, tá? Agora, cara, na minha visão, é questão de tempo ali para esse time se ajeitar. E a gente agora, lógico, nós perdemos o artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge, agora deve estar retornando, né? O Caio Jorge não joga há quanto tempo? O Caio Jorge não joga desde o jogo contra o Barcelona. Contra o Barcelona ele entrou. Exatamente. Então, o que acontece? Mas ele já estava sentindo, né? Tava com esse problema no pubis dele, vem sendo tratado aí lado ao longo esquerdo ou direito? Desse ano. Ô, padre, eu não fui lá conferir, não. Se você quiser, pode ir. Sem o Romero também. Então, assim, a gente fica nessa expectativa que retornem esses jogadores, né? A expectativa é essa, Milton, para esse jogo contra o Grêmio, tanto do retorno de Caio Jorge, quanto do Lucas Romero e também dele, Luiz Sinisterra. Sinisterra vem treinando aí normalmente com o grupo do Cruzeiro nos últimos dias. A expectativa é de que o colombiano possa voltar pelo menos para a relação, começar no banco, porque também não dá para forçar muito a situação com ele. Ele até agora nessa temporada jogou 2 jogos, contra o América e contra o Mirassol. E aí, sim, acabou jogando 45 minutos contra o Mirassol, contra o América foi até menos, e aí se lesionou naquele jogo, dia 11 de fevereiro, o Sinisterra não joga desde então. Mas, pelo menos para esse jogo, contra o Grêmio, a expectativa é de Romero e Caio Jorge no time titular, tá?
Ok, aí já melhora, né? É a pena que o Cássio não vai voltar, né? Então. Não, esse ano não, E Milton. eu acho que ele vai ter que colocar aí o Otávio, cara. Não tem jeito. Eu acho que o Matheus Cunha vai ter um problema. Você já mudaria para Já muda o jogo amanhã. Amanhã. contra o Grêmio do Brasileiro? Muda amanhã. É melhor Gilberto? mudar pra Você amanhã sabe do por que quê? mudar Esperar contra o pro Boca, né? Goiás. Não, esperar pra até jogar. porque tem um É porque é o Goiás seguinte, pela Copa do Brasil. no meio da Imagina essa semana. cena. Ele entrar pra treinar já vai ser vaiado. Na hora dele subir pro aquecimento já vai ser vaiado, Não, mas cara. sobe os três. É muito junto, difícil. Então não Sim, dá pra eu saber, sei. né? Mas de qualquer forma, qualquer bola que for ao gol, porque o pessoal já tá, cara, no limite. E por mais que a gente faça, os 2 gols ali, acho que qualquer goleiro talvez tomaria ali, não sei o quê. Não é só Mas pelo não é jogo isso. contra a Católica, porque é pelo ele histórico. não tem feito uma defesa milagrosa, que você fala que o jogo tem que fazer um goleiro bom, tem que fazer uma De vez em quando tem que fazer um espetacular. milagre, Tem que fazer. E aí toda a bola que vai, aí toma o gol, aquela coisa toda, tomou debaixo das pernas pra piorar, esse que é o problema, entendeu? Ele é tão azarado que poderia ter pegado no pé, aí o pessoal, não, defendeu, mas nem isso, passou debaixo das pernas. No jogo contra a E aí- Católica ele nem foi vaiado, porque não deu tempo, Não ele deu foi tempo, vaiado é. contra o Red Bull Bragantino, Então, que ele cara, falha lá no primeiro gol, né? Fica muito difícil ele entrar, porque vai ser vaiado, e se toma um gol, então, nossa, aí ferrou. E pode ser gol de pênalti, qualquer coisa indefensável, mas ele vai sofrer. Então, acho que é necessária essa mudança para dar uma tranquilidade, até mesmo para ele. E aí, sabe, dá um time, se um dia precisar lá fora, coloca ele lá fora, não aqui dentro, porque senão, cara, Fora é jogar do fora. estúdio? Ô, Fora de Milton, casa, Milton. fora, no outro jogo fora de casa. Milton, o negócio é o seguinte, aí o Matheus Cunha vai para reserva, certo? Certo. Aí vamos supor, olha, eu sou do mal mesmo. Eu sei que você Aí é. o camarada está lá, como é o nome desse goleiro? Otávio. Otávio está jogando bacana, tal coisa. Aos 19 minutos, deu uma fisgada, sentiu. Aí quem tem que entrar é ele! O mito! A lenda! Padrinho, então, Não. é engraçado que você citou esse assunto, Tem o Milton, Chico da Costa. Diga lá. porque ontem o Otávio estava no treinamento do Cruzeiro na representação do time na Toca da Raposa 2, aqueles jogadores que não atuaram contra a Católica treinaram normalmente no campo, os jogadores não. que atuaram fizeram trabalhos de recuperação, Ah, não, mentira. e o Otávio sentiu o dedo no treinamento. Cara, não, você tá de brincadeira. Eu tenho medo isso da minha mesmo, tem boca, mesmo. velho, Deve pelo isso amor de mesmo. Deus. O Otávio É. teve um problema ali O no Sandro dedo. Cunha é Virou, forte, né? hein? Virou, acho que virou. A princípio não preocupa pro jogo. Ah, tá. Então, a gente tem que ver como é que vai ser o treinamento dessa sexta-feira. O técnico Arthur Jorge comanda aí um treino na Toca da Raposa Santo 2 Mateus. à tarde, quando fecha a preparação para esse jogo contra o Que Grêmio. medo. De fato, um treinamento tático ali com todo o time que vai a campo. E aí a gente vai ter que ver se o Otávio vai treinar ou não. Como é que foi essa recuperação dele após este probleminha aí no dedo. Então, assim, a princípio não preocupa. Se o Otávio treinar hoje normalmente, ele deve ser o titular. Mas como ele ainda não treinou, a gente não pode cravar, entendeu? Essa é a questão. Cara, é aquele detalhe, a gente não torce pra ninguém se dar mal, né, cara? Você tá no seu time ali, você vai querer que o cara se lasque, eu não. torço pro time do A gente Vitinho se dar torce. mal. A gente torceu pra que o Matheus Cunha fizesse, Claro. entrasse no gol, mas não rolou, cara. O Arthur passou um pano aqui. Não uns rolou. 3, 4 primeiros jogos. Eu já foi um falei, negócio eu horroroso. rolei de rir o dia que... Tentei, ué. O dia anterior ao jogo, ele, não, gente, tem que dar mais tempo. Né? Isso. Quando acabou o jogo, ele, não aguento mais não. Lembra Não, do não o Rica Perrone? Olha, mas ninguém é goleiro do Flamengo e do Cruzeiro se não for bom. Aí o olho Porto aqui, aí no outro dia. Cara, foi Toma engraçado. mais uma mas sapatada. Mas que é coisa. isso, no momento ali, mas é isso, acho que o Otávio lá tem que entrar, não tem jeito. Você que tem mais prioridade, você acha machucar o dedo um problema? Efetivamente, companheiro, eu tenho 9 trabalhos. Eu tenho 9 trabalhos sem nenhum problema. O menino vai jogar. Vai jogar, né? Vai jogar. Vai lembrar, o Cássio também teve um problema no dedo no Também, começo do ano. Ele até jogou lá normalmente. Isso foi antes do clássico da fase de classificação do Mineiro. Aí ele foi pro clássico e tal, normal. Então, a expectativa é de que pelo menos o Otávio possa ser titular nesse jogo contra o Grêmio. Mas como eu te falei, Milton, a gente ainda não pode cravar. Então, um provável Cruzeiro Vamos lá. para esse jogo contra o Grêmio teria Matheus Cunha no gol, Fagner na lateral direita, a volta do Fagner também depois do jogo da Copa Libertadores. O Fagner só não foi titular no jogo contra a Universidade Católica, não ficou nem no banco, por conta de uma questão de realmente dosar os minutos do jogador, o Fagner, que já vinha jogando nos últimos 2 jogos do Cruzeiro de forma consecutiva. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus volta também do lado dele, Kaique na lateral esquerda, Lucas Romero, El Perro, de volta aleluia. para a volância Sim, do Cruzeiro. sim.
com Gerson, Matheus Pereira, Christian, Arroio e lá na frente, Caio Jorge. o artilheiro da camisa 19, Aí KJ. Aí sim, melhora bastante, né? A gente tem aí o artilheiro de volta, o Caio Jorge. Gosto do Neisser, ainda afirmo isso, mas é garoto, não dá pra botar responsabilidade nele. Se ele tivesse feito aquele golzinho de cabeça, ia ser bom demais. Mas dava mais, como é que eu digo assim, mais confiança, né, pra ele também. Aí ele se cobra muito pelo visto. Mas calma, é novo, 19 aninhos. 19 anos. 19 anos, pois é. Mas tem qualidade. Tem um amigo e nosso também tem que continuar. cobra muito pelo visto. Marco Morales, lá dos Estados Unidos. Isso é bom, hein? Eu acho que o Neisser tem que entrar sempre no segundo tempo ali, para dar mais rodagem pro menino, pra ele ficar mais tranquilo. E ver o desenvolvimento dele. Eu acho que é por aí, tá? Ô, Arthur, você conhece tudo de futebol Nem tudo. brasileiro? De quem ter medo no Grêmio, cara? Cara, assim, né, padrinho, de todos. O Cruzeiro, o Grêmio tava numa fase boa e tal, acabou tropeçando pra Vasco, Palmeiras, tropeçou também na Sul-Americana, até ganhou o último jogo, mas na estreia tropeçou pro Montevideo Torque. Então, assim, o Grêmio é o 12º, tem 13 pontos. O Cruzeiro, 17º, tem 10, uma vitória, já cola lá no Grêmio, então 3 pontos importantíssimos pro Cruzeiro. Só que aí, respondendo a sua pergunta, Marquinhos Baiano, Diga lá. o Grêmio tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Carlos Vinícius. São 7 gols para ele até agora no Campeonato Brasileiro. O Carlos Vinícius, que é muito bom atacante, então a zaga do Cruzeiro tem que ficar de olho. Muito por isso também o técnico Arthur Jorge pode aí reforçar a zaga com o Jonathan Jesus, porque o Carlos Vinícius é alto, é bom no jogo aéreo, é um atacantaço, assim, vem muito bem. Atacantaço. É bom, Que é viu? isso? O Carlos Vinícius é bom. Tati. Gostaria. Queria no Cruzeiro? Ah, seria um banco bom pro Caio Jorge ali. Não, o Carlos Vinícius só tem 7 gols. O Caio Jorge no último fez 20 e tantos. Tá bom. Então, Mas também abriu, né? Eles também estão preocupados, não sei, tranquilo. pois é, com toda certeza, porque a fase do Grêmio também não é lá essas coisas, mas então a gente vai ver este jogo amanhã, 8h30 da noite, Boa. Milton. Lembrando, mais uma ingresso vez, aqui, viu? o Cruzeiro tem mais um treinamento na sexta-feira para definir esse time, então, de fato, a gente precisa aguardar aí, principalmente a situação do Otávio, ver como é que o jogador vai se comportar no treino de hoje, mas a tendência é de que o Otávio seja titular, caso esteja tudo bem com o jogador. Milton também já deu o recado, né? Você prefere o Otávio, né, Milton? Claro, vai o Otávio, né? É, isso aí, ó. Lembrando que amanhã também tem Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro Sub-20, Nacional e Cruzeiro lá em Muriaé, esse jogo do Mineiro Sub-20. Exato. O Cruzeiro é a terceira melhor equipe aí com 6 pontos na tabela de classificação, mas tem que pensar também no time profissional, né, Milton? Porque amanhã tem jogo do Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, 8h30 da noite. A 98 também te dá ingressos para esse jogo. Daqui a pouco a gente revela os ganhadores, passando mais uma vez o provável time do Cruzeiro para esse jogo com... Calma, Milton, calma. Ainda o Matheus Cunha no gol, vai depender do treinamento desta sexta-feira. Fagner de volta na direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus a dupla de zaga, o Kaique na esquerda. A volta do Romero, do lado dele o Gerson, Matheus Pereira, Christian, Arroio e o Caio Jorge no comando de ataque. O que você, Guilherme Melo, nosso grande oráculo do Cruzeiro, mudaria? Não, é o seguinte, porque você falou uma coisa que eu achei estranho, tipo assim, Matheus Cunha depende do treinamento. Não, ou seja, é o se ele Otávio, na verdade, não, né? tá. Mas o Matheus Cunha depende do treinamento. Se ele toma um gol, ele não vai pro jogo. Mas se ele defender todas as bolas, ele vai pro jogo, é isso? Mas Não, no treino ele é bom, viu, Na filho? verdade, é a parecendo isso. questão do Otávio. Se tiver tudo bem com ele depois do Fisicamente. problema no jogo, no treinamento de ontem, o problema no dedo, aí a tendência é de que o Otávio seja o goleiro do Cruzeiro nessa partida, que o Arthur Jorge faça essa mudança. Ontem, inclusive, a gente falou sobre a coletiva do Arthur Jorge depois do jogo contra a Universidade Católica, ele até falou sobre essa possível mudança no gol, e assim... Como você falou, eu acho que é a hora de fazer a mudança também pro bem do próprio jogador. É claro cara, que o Arthur Jorge ele tem que lógico. pensar no bem do Cruzeiro. Sim, A gente claro. pensa no bem do Cruzeiro e nesse momento o Matheus Cunha ele tá cada vez mais sendo exposto, é um jogador que a gente já não vê com muita confiança e isso atrapalha e muito pro goleiro do Cruzeiro, atrapalha também pro coletivo como ruim, todos. é ruim. Os jogadores também não têm muita aquela confiança no Matheus Cunha. É um jogador bom com os pés,
Isso ele vem conseguindo desempenhar, mas a função principal dele como goleiro é com as mãos, é defender a meta cruzeirense, e nisso o Matheus Cunha não está conseguindo fazer, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!